A paz do Senhor para todos. Nós vamos fazer o nosso segundo comentário bíblico sobre o tema Vós servo obedecer ao vosso Senhor, baseado no livro de Efésios, epístola do apóstolo São Paulo a Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz: Vós servo obedecer a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, irmão, nós vamos trazer um comentário hoje como um homem que diz que teme a Deus deve se comportar, né, diante no trabalho, aos seus líderes no seu trabalho. A gente comentou ontem no primeiro comentário que a relação anterior era uma relação servo, né? Senhor-escravo. E aí, na antiguidade, a gente comentou, né, que o servo era tido como propriedade, havia também os diaristas, né? Mas sempre o mandamento divino é para que o povo que servia a Deus não maltratasse o seu trabalhador, não maltratasse os seus escravos, mas também para que os escravos fossem submissos aos seus senhores. E aqui São Paulo já está falando no Novo Testamento, ele está dizendo: vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, como a Cristo, na sinceridade do vosso coração, não para agradar a homem, mas Deus. Então, isso quer dizer que nós, nos dias atuais, era para aquele dia, nos dias atuais agora, as relações de trabalho mudou, a conjuntura é outra, mas hoje existe a relação patrão, empregado, né? Empresário e trabalhador nas empresas, né? Principalmente nas empresas, em todo o ramo da sociedade. Então, como deve se comportar um trabalhador diante do empresário, de uma empresa, e diante da autoridade que é delegada aos seus chefes, à sua liderança? A Bíblia diz que ele deve obedecer. Obedecer como? Obedecer se você foi contratado para ganhar um salário, para prestar 8 horas por dia. Deve chegar de 7, tem a hora de folga sair de 5, não é? Mas aí, como eu disse, se o seu chefe, se o seu líder precisar que você chegue 1 hora mais cedo, ou saia 1 hora mais tarde, lhe pagando, é claro, os direitos que ele vai pagar, você vai dizer não, né? Por exemplo, ele determina que você deve fazer o trabalho de um modo, de uma maneira, aí você não obedece, quer fazer diferente. A gente já viu muitos profissionais, que eu já contratei algum, e eu digo: vamos fazer esse serviço assim. Ele diz: nesse serviço não vai dar certo desse jeito, só dá certo assim e assim. Eu digo: meu amigo, mas eu não estou mandando você fazer desse jeito, faça desse jeito. Porque, irmão, quando a gente pode até sugerir, só não pode deixar de fazer quando o nosso patrão, que hoje representa o nosso Senhor, manda a gente fazer. É claro que a gente sugere e a gente: olha, meu patrão, meu chefe, meu líder, para mim dava certo desse jeito, mas como o senhor está mandando fazer, eu vou fazer do jeito que o senhor está mandando. Agora, se der errado, eu não sou culpado. E com certeza ele vai dizer: faça, que se der errado eu respondo. Se der errado, você fazendo como ele mandou, ele vai dizer: parabéns, você estava certo, desmanche porque eu mandei fazer errado e faça o certo como você disse. Então você vai ser parabenizado com isso. O que você não pode é impor, porque eu vi trabalhador dizendo: não, se não for para fazer do meu jeito, eu saio, vou embora. Então o patrão disse: vai embora, né? Porque o patrão, o seu senhor, quer que você faça do jeito que ele diz que é para fazer. Isso é em qualquer ramo, isso é em qualquer empresa. Isso é numa associação, numa entidade, até num lugar de lazer que você for, se você não obedecer às regras das pessoas que estão na frente, que são os presidentes, que são líderes, ou mesmo numa questão religiosa, né, quando é traçado uma meta, um padrão doutrinário, né, e a pessoa que é subordinado a um líder, a um pastor presidente, não quer obedecer essa regra, ele pode ser
deixar de ser útil, né? O pastor pode dizer, não, você não é útil esse ministério, você não quer obedecer. Então, meus amados irmãos, como o trabalhador deve relacionar-se? Deve ser um relacionamento de respeito, chamado de Senhor, né? Se tiver de chamar a ele para conversar, para dar uma sugestão, pedir permissão, né? Para entrar, para sair do escritório, ou mesmo quando for aconselhar, dizer, entenda que eu não estou impondo, estou sugerindo, se o senhor aceitar, se ele aceitar, tudo bem, senão você vai fazer como ele mandou. Nós sabemos aqui, irmão, vós, servo, obedecer a vossos senhores com temor e tremor, quer dizer, tem que ter respeito, mesmo jeito que a Bíblia manda a gente ter temor e tremor. A Deus manda também a gente ter temor e tremor no que diz respeito a cumprir regra, a obedecer aos nossos patrões, né, aos nossos líderes, o chefe da empresa e os encarregados por ele, delegados, autoridades, não é? Então nós vimos, ele disse que nós devemos fazer isso de coração, como agradando a Deus e não aos homens. Quer dizer, nós estamos fazendo um trabalho, mas estamos honrando a Deus. E como é que honra a Deus numa empresa? É cumprindo as determinações que a empresa determina. Nós vemos que tem muitos irmãos que entram em empresa e saem logo das empresas porque eles chegam atrasados, ele quer sair cedo, fica fazendo cera, né? Quando o patrão sai e quando o patrão chega, ele quer trabalhar na carreira para mostrar que está trabalhando. Então, irmãos, não é servir a Deus, trabalhar, né, para representar o nome do Senhor numa empresa. Esse seu relacionamento com o seu patrão está errado,